Fala galera, nesse vídeo eu quero que vocês cheguem ao final entendendo 4 coisas. O que é o Tor, o que é Onion Routing, o que é Deep Dark Web, como é que você acessa e hospeda um site na Dark Web. Talvez vocês já tenham visto uma imagem parecida com essa quando foram pesquisar sobre Deep Dark Web. Ela diz que a parte de cima do iceberg é a parte que a gente tem acesso através dos buscadores, como o DuckDuckGo e o Google, e a parte de baixo é onde está a Deep Web e a Dark Web, sendo a Deep Web a parte superior, e a parte de baixo é a Dark Web, que é a parte mais profunda. Particularmente, eu acho essa explicação até bonita, mas ela não me diz muita coisa na prática, então vou tentar explicar aqui de forma mais profunda e mais prática o que é isso. O assunto é extenso e complexo, mas eu vou tentar dividir em partes para tentar ficar fácil de todo mundo conseguir entender, beleza? Talvez você já tenha ouvido falar no Tor, um navegador para você poder navegar na Deep e na Dark Web. Acontece que, na verdade, o Tor é um projeto bem maior e o navegador é só uma peça desse projeto. E para explicar o que é o Tor, eu vou ter que voltar na história rapidinho. Em 1995, a ONR iniciou uma pesquisa para desenvolver uma nova espécie de rede de comunicação que eles chamaram de Onion Routing. A motivação é que esses pacotes trafegarem pela rede, eles queriam separar a identidade dos usuários da lógica de rota desses pacotes. Na prática, isso significa que nem quem enviou e nem quem está recebendo os pacotes deveriam saber quem é a origem e quem é o destino. Um exemplo que acontece hoje em dia é que quando você vai acessar um site, por exemplo, google.com, você consegue ver o IP do servidor que está servindo aquele site. Assim como esse servidor consegue ver o IP de quem está acessando esse site, ou seja, você. Isso tudo está lá no header dos pacotes HTTP, que você pode ir lá inspecionar e verificar esses IPs. Tá, mas para que tudo isso? É simples, imagina que você está fazendo uma compra pela internet ou está se comunicando com uma pessoa. O fato de você estar usando uma rede pública como a internet não deveria fazer com que seja possível com que alguém que estiver escutando esse tráfego dos pacotes saiba quem está comprando, aonde está comprando ou com quem que você está falando. Além disso, a gente está falando de uma rede militar que estava desenvolvendo essa pesquisa, ou seja, eles tinham provavelmente vários motivos para querer esse anonimato. O projeto tomou tanta importância que em 1997 uma empresa chamada DARPA, sim, aquela que um dia já se chamou ARPA, que inventou a ARPANET, que acabou se tornando aquilo que a gente conhece hoje como internet, criou um projeto paralelo para ajudar a financiar e evoluir o projeto. E até 2002, pelo menos outros 2 projetos experimentando técnicas diferentes nasceram, que foi a Freedom Network e a JAP, Web Mixes. Só que foi nesse ano que o projeto Onion Routing ganhou muita força, evoluiu bastante e conseguiu evoluir para ser a segunda geração que passou a ser conhecido como Tor. E Tor é a sigla para The Second Generation Onion Routing. Tá, agora voltando para a atualidade. A gente está falando de uma rede que permite comunicação de forma completamente anônima. E quando eu falo anônima, eu não estou falando do seu nome, do e-mail, mas eu estou falando dos IPs. E isso significa que nem você deveria saber o IP do site que você está acessando, como o site não deveria saber o IP de quem está acessando. Hoje, mesmo que você acesse um site com HTTPS, vai estar lá no header o IP, tanto do site quanto o seu. Então, o HTTPS, na verdade, só encripta o payload. Dito isso, fica fácil entender por que você que quer criar o seu site não pode usar o serviço de uma empresa que não se preocupa 100% com a privacidade. Como, por exemplo, vamos supor que você vai registrar o seu domínio num site como registro.br ou GoDaddy. Você vai ter que acabar entregando alguns dos seus dados pessoais. Faz um teste, abre o teu terminal e digita aí Whois e um domínio qualquer. Por exemplo, whoisyoutube.com. Vê lá quais os dados que vão aparecer públicos de quem registrou esse domínio. Tá, mas se eu tenho um site que não tem nenhum domínio registrado, não foi indexado por nenhum indexador como o Google ou DuckDuckGo, como é que as pessoas vão conseguir acessar ele? Pois é, a gente vai precisar de um sistema de domínios diferente, independente, com formato diferente e que as pessoas não precisem entregar nenhum dado pessoal para poder registrar ele. E a forma como você vai encontrar esses sites são 2. A primeira é através de sites que são, na verdade, catálogos online que possuem vários domínios desses sites, sem link para as páginas internas, que é mais ou menos como funcionava lá nos anos 90 antes do Google. Ou caso você simplesmente saiba esse domínio, por exemplo, vamos supor que um amigo seu tenha registrado e tenha te passado esse URL. Pois é, só que o Firefox, Chrome, Internet Explorer, o Edge ou qualquer outro navegador desses comuns não saberiam acessar esses domínios. O navegador que no nosso caso vai conseguir acessar é o navegador do Tor, ou seja, o Tor Browser. Então, bora ver isso. Bem, então eu tô com o meu navegador do Tor aberto aqui. Vamos começar pesquisando por Onion, pesquisar por catálogos do Tor. Então, beleza, eu estou acessando DuckDuckGo.com na internet normal, isso daqui não é Deep Web nem nada. Então apareceu aqui, por exemplo, um link aqui no reddit.com. Clicar nele para ver o que tem. E aí aqui a gente está vendo que tem vários, tá vendo? Ou seja, isso daqui já é uma espécie de, na verdade, catálogos de catálogos, né? Então ele fala que esse daqui é o próprio DuckDuckGo agora em serviços.onion, uma search engine, Bitcoin, enfim. E é interessante porque daqui agora a gente já vai para serviços.onion. Então se eu pegar esse endereço aqui, por exemplo, e colocar no Firefox, não vai adiantar porque o Firefox não sabe ler .onion. Então vamos entrar aqui no Torch. Então beleza, ele é uma search engine,
Eu não vou pesquisar nada, eu vou clicar aqui nesse Hidden Week 2019, vamos ver o que vai acontecer. Tem um monte de coisa aqui, já começa umas coisas estranhas. Tô sendo redirecionado, clico para continuar. Ó, tô dentro de um ponto Onion aqui agora. Isso daqui, tá vendo? Já é também um site .onion, feito em PHP aqui aparentemente. Isso daqui é o catálogo. É um catálogo em que ele tem só os endereços principais, mas ele não foi um robô que foi lá e verificou o conteúdo de vários desses sites. Então, assim, tem tudo que você quiser, assim, sabe? Tem coisas ilícitas e pode ter muitas coisas legais também. Uma coisa para falar aqui interessante, principalmente para as pessoas que desenvolvem sites, é que, na verdade, o Tor Browser ele é uma versão, um fork de uma versão do Firefox, a versão ESR, que é uma versão do Firefox geralmente mais indicada para organização, porque ela tem manutenção estendida. Mas, na prática, é basicamente a mesma coisa que a versão que a gente baixa para uso pessoal do Firefox. Então, também a gente pode aqui, ó, tem um menu igualzinho do Firefox, eu posso fazer um Inspect Elements. E aí uma coisa muito legal aqui, se a gente for na aba de Network, e aí, por exemplo, deixa eu dar um refresh aqui, e se eu for aqui nesse get para pegar o site, olha só que interessante, o Remote Address, eu não consigo ver o IP do site, ó, 000.2.80, ou seja, o Tor garante que nem eu consigo ver o IP do site e nem o site também está vendo meu IP. Uma coisa que eu acho bem interessante também é que o Tor ele sugere que a gente não redimensione o navegador para a tela cheia, porque isso faz com que o site possa identificar a tua tela, saber qual é a sua tela toda através de JavaScript, e isso pode acabar identificando o padrão através da tela e ter uma dica de quem é aquele usuário que está acessando o site. E esses sites que terminam com .onion, a gente chama de Onion Services, ou como eram chamados antigamente de Hidden Services. E como vocês viram, os pacotes conseguiram trafegar entre o servidor que está o site e o cliente sem mostrar a identidade de ninguém. E isso porque o Tor nos dá essa garantia enquanto a gente estiver navegando através do navegador dele. E para completar essa parte sobre o Tor, vamos tentar entender mais tecnicamente agora como é que funciona tudo isso, e eu já posso adiantar que é a parte mais interessante desse vídeo. Para começar, uma visão geral. Quando um navegador comum faz uma requisição pelo site, por exemplo, o Firefox, ele faz uma conexão direta para aquele site. E como é que ele faz isso? Você digita lá www.duckduckgo.com, ele faz um DNS lookup, descobre o IP daquele site e vai até o servidor onde está aquele IP, pega a requisição e retorna para o usuário. E por favor, entenda que na verdade eu estou omitindo aqui vários detalhes sobre esse tráfego dessa conexão entre cliente e servidor, beleza? Como essa conexão é direta, tanto o cliente ele vai saber qual é o IP do site quando ele fizer o DNS lookup, quanto o servidor vai saber, ao analisar a requisição, qual é o IP do cliente. No caso do Tor, esse DNS lookup não vai acontecer no cliente, ou seja, o cliente não sabe o IP do site. A única coisa que ele sabe é a URL que ele quer acessar. E isso não só para as URLs .onion, mas até mesmo para uma URL google.com. E essa conexão não vai acontecer diretamente com o servidor. Na verdade, ela vai passar antes por 3 servidores e só depois que ela vai chegar no servidor que está servindo o site. Tá, então isso é a mesma coisa que eu me conectar numa VPN ou 3 VPNs para acessar um site? Não, tem muito mais detalhes por aí. Vamos lá para a prancheta para a gente poder ver isso. Beleza, então eu vou primeiro desenhar aqui a gente, que somos os clientes. E aí, como eu disse, passa por 3 servidores. Então, um servidor aqui, outro servidor aqui. E aí a comunicação acontece daqui para cá e depois daqui para cá. E aqui na ponta tem o site. E aí esse servidor aqui se comunica com o site. A esse caminho aqui a gente dá o nome de circuito. E cada um desses servidores aqui é chamado de relay. Então vai ter o relay 1, o relay 2 e o relay 3. E o pacote que trafega nesse circuito até chegar lá no site, a gente dá o nome de célula ou relay cell. Eu vou chamar de célula aqui, que é mais simples. E antes do cliente, ou seja, o nosso computador, enviar essa célula para chegar lá até no site percorrendo no circuito, ela é encriptada 3 vezes com 3 chaves diferentes. E é lá no fundo desse pacote, dessa célula, no miolo, é que está a informação sobre qual site estamos requisitando. Essa célula, então, ela passa aqui pelo primeiro caminho do circuito, ela chega aqui até o relay 1, e esse relay 1 ele tem a chave para abrir essa célula só. O resultado vai ser uma célula agora que ele não tem a chave para abrir, mas no header dessa célula tem o IP do próximo servidor, ou seja, o relay 2. Então, o relay 1, como não sabe o que fazer com esse cara, ele passa para o relay 2. Bem, agora o relay 2 ele tem essa chave para poder abrir essa célula recebida, ele vai ver o IP, o resultado vai ser o IP de um próximo relay 3, com uma célula que agora ele não sabe desencriptar, vai passar para cá e esse o relay 3 vai conseguir abrir essa célula e vai ver qual o site que a gente está requisitando, que pode ser o Google ou o DuckDuckGo. E é interessante que nesse pacote que o relay 3 vai receber não tem nenhuma informação sobre o cliente, ou seja, o IP do cliente não está nesse pacote.
Então aqui a gente já está anônimo. A única coisa agora que tem nesse pacote é o endereço do site, não o IP. E é esse daqui que vai fazer o DNS lookup para descobrir qual o IP e aí sim saber qual o servidor do site para poder fazer a requisição. O site, então, ele vai responder a requisição e o processo todo se inicia novamente até voltar para o cliente, no caso você. Só que agora é um processo oposto e cada servidor vai usar a sua chave para encriptar a célula até que ela chegue no seu computador encriptada 3 vezes. Como você possui as 3 chaves, você pode abrir tudo e ver o retorno do site. E também nesse retorno final não há nada sobre o IP do site. Por isso que quando a gente viu a requisição lá no navegador do Tor, o IP do site não aparecia. E é agora que a gente entende por que isso se chama Onion Routing, algo como rota de cebola. Porque cada encriptação é uma camada, como se fosse uma cebola de 3 camadas que possuem um miolo. Ou seja, se a nossa mensagem está aqui, e a gente bota uma camada aqui de encriptação, e a gente adiciona, vocês estão vendo que eu estou desenhando uma cebola perfeita, né? Então isso daqui é parecido que inclusive com o símbolo do Tor, que é uma cebola roxa. Tá, esse é o básico, agora vamos aos detalhes profundos do que aconteceu nesse meio de campo. Então vamos supor que a gente está acessando o site duckduckgo.com. Quando a gente abre o navegador do Tor, ao mesmo tempo ele inicia um serviço de proxy por baixo dos panos. Tanto que se você for lá na configuração de proxy do navegador, você vai ver que ele está se comunicando com o proxy e é importante que você nunca mexa nisso, porque senão vai tudo por água abaixo. E assim que esse proxy se inicia, ele já inicia o processo de construção de circuito. E para criar esse circuito, o Onion Proxy define inicialmente quais serão os 3 relays através de uma lista pública de IPs de relays que está acessível para todo mundo. Depois ele vai escolher um dos relays para ser o primeiro, ele vai criar uma célula do tipo create e vai enviar para esse primeiro relay através de uma conexão TLS, ou seja, o payload todo encriptado. Como esse é o primeiro relay, ele vai ser denominado como guard, ou seja, o guarda. Esse relay vai receber essa célula, vai criar uma chave de encriptação, vai criar uma célula chamada created, ou seja, criado, e vai enviar de volta com essa chave para o cliente, no caso nós. O Onion Proxy então recebe essa célula created, vai guardar essa chave que ele recebeu, vai criar uma próxima célula chamada extend, vai adicionar no payload, que vai estar encriptado, o endereço do segundo relay e vai enviar para o primeiro relay. O primeiro relay vai ver que essa célula do tipo extend, vai criar uma célula do tipo create, vai fazer tudo que o Onion Proxy tinha feito antes, pegar essa chave, colocar ali dentro dela e vai enviar para o segundo relay. Esse segundo relay a gente dá o nome dele de middle e tudo vai acontecer de novo. Essa célula vai voltar, o segundo relay vai criar essa chave, vai voltar, o proxy vai guardar, vai criar uma célula extend e vai enviar para ir lá para o terceiro relay, que vai criar uma chave, vai voltar e pronto, o proxy guardou as 3 chaves e o circuito foi criado. A esse terceiro relay a gente vai dar o nome dele de exit. Uma coisa interessante é que cada relay só sabe quem é o relay adjacente, porque tudo que eles receberam na verdade foi informação de quem estava enviando para eles diretamente. Ou seja, o primeiro relay sabe quem é o cliente. O segundo relay só sabe quem é o primeiro relay. Por quê? Porque o primeiro relay ele criou uma célula create sem nenhuma informação do cliente e ele enviou para o segundo relay. E isso é muito interessante porque mantém um anonimato durante todo o circuito. Então no final da criação desse circuito, agora o proxy vai enviar uma célula encriptada 3 vezes com as 3 chaves, vai passar por cada um desses relays, cada relay vai desencriptar e no final das contas, inicialmente a primeira mensagem vai ser uma mensagem para poder estabelecer conexão com esse site. Vamos supor que seja o DuckDuckGo. Então o relay exit, que é o terceiro, ele vai se comunicar com o site do DuckDuckGo, que quando for tentar analisar o IP, vai ver o IP desse relay terceiro, mas não vai saber quem é o IP, qual é o IP do cliente. Uma coisa muito interessante é que, às vezes, pode ser que o Tor escolha recriar esse circuito de novo. Às vezes você tá lá navegando dentro do mesmo site, mas o Tor recria isso tudo de novo para tentar garantir ainda mais segurança. E também tem uma opção dentro do navegador do Tor que você pode pedir para ele recriar isso tudo manualmente. Inclusive, existe uma recomendação que a cada tantos minutos, eu não tenho certeza, a cada 4 minutos, 5 minutos, que você aperte esse botão lá, tem um atalho no navegador do Tor, para ele recriar esse circuito e você continua navegando de forma tranquila. E com todas essas respostas, algumas perguntas são criadas. Por exemplo, e se alguém estiver escutando no circuito entre o meu computador e o primeiro relay? Tudo que essa pessoa vai ver vai ser um pacote TLS, ou seja, o payload vai estar encriptado. A única coisa que vai ter no header é o IP desse primeiro relay e mais nada. Ou seja, a pessoa não sabe qual site que vai ser acessado no final das contas. Então tudo que ela vai conseguir entender é que tem alguém usando Tor. Tá, e se a pessoa escutar entre um relay e o outro, por exemplo, entre o relay 1 e o relay 2, o que acontece? Agora a mesma coisa, assim, ela vai ver que vai ter um pacote encriptado, vai ter o header, o IP de quem vai ser o destino, que vai ser o relay 2, mas tá tudo encriptado, ela não consegue entender nada, o que tá acontecendo ali, só sabe que tem alguém usando o Tor. Tá, e se alguém escutar entre o terceiro relay e o site, por exemplo, DuckDuckGo? Mesma coisa, tudo que ela vai ver é, tem alguém tentando acessar esse site, porém não sabe nem quem é, porque ela só vai conseguir ver o IP do relay 3, então pra ela como se fosse de fato o relay 3 fosse uma pessoa, eu não sei, mas não vai ver nenhuma informação a mais. E um outro detalhe muito interessante é que todas as células criadas pelo Tor têm o mesmo tamanho de 512 bytes, ou seja, se você tentar analisar
analisar essas células durante o circuito, todas elas vão parecer idênticas, tirando o fato de que o IP de destino é diferente e tem lá um header com um hash para ser desencriptado que ninguém vai conseguir entender nada. Tá, mas eu expliquei esse circuito chegando até um site como o DuckDuckGo. E como é que funciona agora chegando num site .onion, que foi o que a gente viu anteriormente? Pois é, no caso de acessar esse tipo de domínio, a coisa fica um pouquinho mais complicada e extensa. Quando uma pessoa cria um site .onion, que é algo que eu vou explicar daqui a pouco como é que faz, por exemplo, xyz.onion, ela também precisa criar circuitos com trade delays a partir do computador que está servindo o site. Então, por exemplo, a gente vai ter o nosso site aqui, e vamos supor que esse daqui é o servidor do site, beleza? Só que esse cara aqui, ele não vai criar apenas um circuito, ele vai criar alguns circuitos diferentes em paralelo. E o terceiro circuito de cada relay, ele vai usar como introduction point. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o primeiro circuito vai ter o relay 1, e aí aqui vai ter o relay 2, e aí aqui esse terceiro relay vai ser um introduction point que eu vou colocar como IP. Mas não confunda IP com aquele número, beleza? IP é só o acrônimo para introduction point. Então ele vai passar para cá, de cá para cá, e daqui termina o circuito. E ele vai criar um outro circuito também, e não tem um número exato de quantos circuitos se cria, porque o Tor, na verdade, determina isso. Mas podem ser 3, 4 circuitos. Então, beleza, esse daqui passa para cá, esse daqui passa para cá. Feito isso, o servidor do site, ou seja, que está rodando, do Tor que está rodando aqui, ele vai criar um descriptor que vai conter as informações de cada um desses introduction points que foram criados e mais o seu endereço .onion e vai subir isso para uma tabela de hash distribuída, ou distributed hash table. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é essa tabela, mas basicamente é uma forma de você armazenar as mesmas informações em vários lugares diferentes. O princípio é parecido com o blockchain. Esses introduction points, eles servem para ser os agentes que vão se comunicar com quem estiver requisitando um site .onion. Ou seja, se antes o nosso terceiro relay lá do cliente falou direto com o servidor do DuckDuckGo, agora o nosso terceiro relay do cliente vai falar com um desses introduction points. Sendo assim, os relays do cliente nunca saberão o IP verdadeiro do site. Um fato interessante é que, na verdade, nem os introduction points sabem o IP do site também. Se lembra que lá no terceiro relay, que eu falei que os relays só sabem os IPs, informações dos relays adjacentes? Aqui acontece a mesma coisa. Esse introduction point e esse daqui, eles não sabem quem é o servidor do site, nem o relay 1 e nem o relay 1 aqui. E no final disso tudo aqui, o setup do Onion Services, ou seja, o teu site.onion, ele vai estar pronto. Tá, agora deixa eu desenhar aqui antes de continuar o nosso circuito aqui do usuário. Então a gente vai ter um relay 1 aqui, a gente vai ter um relay 2, e eu vou deixar uma caixinha em branco para o relay 3, porque agora no caso que a gente está acessando um site.onion, esse terceiro relay a gente vai dar uma denominação de rendezvous point. Rendezvous é uma palavra francesa que significa encontro, ou seja, ponto de encontro. Então eu vou colocar um RP aqui, que é o acrônimo. E isso daqui já dá uma dica pra gente. O usuário, então, ou seja, o servidor do cliente, que é o nosso, ele vai consultar essa distributed hash table, ele vai verificar quais são os introduction points relacionados ao site que a gente está querendo acessar, ou seja, o xyz.onion. Ele vai escolher um introduction point randômico, então vamos supor que ele escolha esse daqui. Ele vai avisar ao seu rendezvous point, ou seja, o terceiro relay do circuito, para que ele saiba onde ir para poder requisitar o site. Então, esse rendezvous aqui vai falar com esse introduction point. Ou seja, ao contrário de antes, que o terceiro relay falava diretamente com o site, agora esse daqui não está mais acontecendo. De forma bem simplificada, o rendezvous ele estabelece uma conexão anônima com esse introduction point, ou seja, nenhum dos dois relays, nem esse e nem esse, sabem o IP nem do usuário e nem do site. Ou seja, lembra que, de novo, os relays só sabem os IPs adjacentes. Então esse daqui não sabe nem quem é o cliente e nem quem é o site, nem o IP desse cara aqui. Ele só sabe o IP do introduction point. O introduction point, por sua vez, também não sabe quem é o cliente e nem quem é o site. Ou seja, ninguém aqui vai falar diretamente com ninguém. Bem, e finalmente, se você ficou curioso para saber como é que se faz para montar e hospedar um site.onion, a resposta é muito mais simples do que toda essa explicação anterior. Você vai montar o seu site lá no seu computador normal, vai colocar um web server, por exemplo, o Nginx, vai disponibilizar ele numa localhost 2.8080, na verdade, essa porta tanto faz. Você vai instalar o Tor no seu computador
computador, não o browser, mas a plataforma do Tor, e vai configurar um arquivo tor.rc, que é onde fica a configuração do seu serviço, do seu Onion Service. E é lá dentro dessa configuração que vai apontar para o seu web server, para a URL que você está servindo, que pode ser o localhost 2.8080, por exemplo. Quando você der start no serviço do Tor, ele vai fornecer a tua key, a tua chave de 16 caracteres, que é exatamente o que vai compor a sua URL.onion. Então vai ser essa chave de 16 caracteres .onion. Também, obviamente, ele vai cuidar de criar tudo aquilo, os circuitos, os descriptors e tudo que tem que criar. Eu vou deixar aqui um link na descrição, porque é uma página lá da documentação do Tor que explica como é que faz isso tudo e é bem simples. Tá, mas peraí, você disse montar o site no seu computador? Sim, essa é uma questão um pouco complicada, porque se você montar o seu site .onion e colocar lá na DigitalOcean, por exemplo, o seu anonimato vai por água abaixo. Então é por isso que, não oficialmente, a maioria dos sites eles acabam ficando em computadores pessoais ou de faculdades ou das empresas, porque aí não tem condição de nenhuma outra empresa de terceiros saber o que tem ali dentro. Tá, mas afinal, o que é Deep e Dark Web então? Cara, é bem simples na verdade. Deep Web é tudo que não está indexado pelos indexadores, por exemplo, o DuckDuckGo, Google e Yahoo. Por exemplo, uma página privada, tipo um fórum dentro de um site que você precisa estar logado, ou uma página de um perfil privado, por exemplo. É por isso que falam que a Deep Web é tão grande, porque existe muito mais páginas privadas ou não indexadas do que ao contrário. E perceba que eu não estou falando de conteúdo macabro nem nada. Eu estou falando de realmente páginas que estão escondidas através de uma autenticação de usuário e senha, ou páginas que tiveram o seu robot.txt configurado para os indexadores não ir lá e pegar os conteúdos. E a Dark Web é essa parte da internet onde tem serviços escondidos, como por exemplo o .onion. Sendo o .onion só um dos exemplos, mas existem outros projetos que não são o Tor que também permitem que você tenha serviços escondidos. Ou seja, a gente está falando agora de redes que garantem quase 100% da sua privacidade e anonimato. Também de sites que estão quase sempre escondidos através também de algum sistema de autenticação. E para finalizar, eu quero dizer só mais duas coisas. A primeira é responder algumas perguntas comuns como: se eu usar o navegador do Tor, eu vou sair pegando vírus por aí? Não. O navegador do Tor, como vocês viram, é o Firefox modificado para te dar, na verdade, mais segurança e mais anonimato. O trabalho, na verdade, que você vai ter que ter para não pegar vírus ou qualquer outro tipo de coisa é o mesmo trabalho que você tem quando você está usando os navegadores normais. Se você sai baixando tudo ou sai entrando em qualquer site que tá por aí, clicando em tudo sem entender o que está acontecendo, você vai pegar mesmo estando no Firefox ou no Chrome. A única realmente diferença que tem entre o navegador do Tor, a diferença mais prática que tem entre o navegador do Tor e esses navegadores normais, é que o Tor, a conexão é um pouco mais lenta, por motivos óbvios, porque tem toda uma burocracia muito maior. Ou seja, quando você for acessar os sites, vai parecer que sua internet está um pouco mais lenta, mas isso também já é algo que eles estão tentando melhorar para a terceira geração do Tor. É ilegal usar o Tor? Não, não é ilegal em nenhuma parte do mundo. Tor não foi desenvolvido para práticas ilegais, mas para garantir direitos básicos de anonimato que qualquer pessoa deveria poder ter, na verdade. Tipo, não tem nada de mal em você querer trafegar mensais, e agora a gente não tá falando nem só de acessar sites, sem que ninguém saiba quem tá fazendo isso e para onde tá indo, e aonde tá sendo acessado, e para onde tá indo essa mensagem. Tá, sério, Tor é legal no mundo inteiro? Então, tem alguns países como a China e o Irã, eles tentam dificultar o uso do Tor. Só que o Tor, ele tá preparado para esse tipo de coisa. A forma como ele encontrou foi criar um relay que eu não mencionei antes, do tipo Bridge. E a diferença desse relay é que o IP dele não fica público. Ou seja, quando você estiver dentro de um país desse, você vai avisar o Tor que você precisa conectar um relay do tipo Bridge. Como esse relay Bridge, o IP dele não é público, fica muito difícil para o governo desses países conseguirem bloquear esses IPs. Então existem esses bridges ao redor do mundo, o Tor conecta essa pessoa até esse relay e de lá ele consegue sair para o resto do mundo. E a última pergunta, é ilegal ter um site .onion? Também não. Não tem nada de errado em você querer ter um site que dificulte o acesso de outras pessoas. Pode ser, não precisa ter algo macabro, mas pode ser, por exemplo, um motivo jornalístico. Mas sim, como eu disse anteriormente, existem esses governos, não só a China e Irã, mas outros países também, que tentam dificultar ou olham um pouco torto para quem está hospedando esse tipo de site ou instalou um relay dentro da sua própria conexão. Então o que eu recomendo, que na verdade está recomendado lá no projeto do Tor, é que você procure a legislação do seu provedor de internet ou entre em contato com eles perguntando sobre se você vai ter algum problema ou apenas notificando eles que você vai hospedar um site .onion e aí provavelmente vai ficar tudo certo. E também é importante pesquisar a legislação do país que você está morando. Vou deixar um link aqui embaixo também lá do site do Tor com um FAQ só sobre perguntas sobre legalização, muito interessante. E por fim, eu quero finalizar esse vídeo dizendo que foi muito incrível ter feito essa pesquisa sobre o Tor. Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, eu espero que você também. Eu acredito muito em liberdade de comunicação e mesmo que existam esses serviços, esses sites que sejam macabros ou vendendo coisas ilícitas, eu acho que isso não descaracteriza a motivação do projeto, até porque pessoas que querem fazer coisas erradas vão fazer pelo WhatsApp, que também tem uma conexão encriptada de ponta a ponta. E hoje, apesar do projeto do Tor ser financiado por várias empresas, entre uma delas a FF,
que é a maior organização não lucrativa em defesa pela liberdade de expressão e privacidade em comunicação, eles ainda precisam que mais pessoas usem o navegador e mais pessoas se voluntariem para colocar os seus servidores ou seus computadores pessoais como relays disponibilizados para outras pessoas poderem navegar através de circuitos. Sim, porque quanto mais relay tiver, mais rápido vai ficar a comunicação, porque menos relays vão ficar sobrecarregados e também mais anônimo se torna essa rede. Lá no site do Tor, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tem explicando como é que faz para você instalar um relay no seu computador. E bem, eu por enquanto já iniciei meu processo de tentar usar o navegador do Tor o máximo que eu puder. É claro que alguns sites reclamam, por exemplo, o Netflix ele reclama se você usar o navegador do Tor, porque o Netflix precisa saber qual é o IP de origem e em breve eu devo também acabar configurando um relay no meu computador. E se você ficou curioso para saber quais os problemas de segurança que essa rede do Tor, esse projeto já teve, como é que algumas pessoas já conseguiram se infiltrar ou destruir o anonimato ali dentro dos circuitos, deixa um comentário aqui embaixo. Esse é um assunto muito interessante, só que precisa de um outro vídeo porque também é bem extenso. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você encontrou algum erro nesse vídeo. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.